É um prazer para mim estar com vocês aqui. Eu não sei como é que ficou agora uma música que nós cantávamos aqui, que vai ter que mudar a letra, né? Esse aqui é melhor do que o outro? Então não vai usar. Como é que é? Não vai usar esse então. Tá. A música era assim: muito mais bonito que o sol do Iaene. Como é que fica agora, Pablo? Muito mais bonito que o sol Uniaene. Inventar alguma coisa assim, né? Irmãos, nesse momento, apesar da descontração, da alegria de estar com os irmãos, é um momento que eu até coloquei antes de pregar aqui, eu botei um vídeo no meu Instagram e eu pedi às pessoas que se unissem conosco em oração nesse momento pelo Rio de Janeiro. Eu nunca esperava ver as cenas de guerra que estão chegando do Rio. Eu vi isso em Israel, quando o Irã estava mandando drone e atacando Jerusalém, e atacando vários lugares ali, e o Brasil passando por essa situação lamentável. E nós não podemos ser insensíveis, porque aquilo que para nós é apenas uma notícia, para pessoas são vidas. Então você que está em casa nesse momento, acompanhando esse culto online, em primeiro lugar, boa noite, que a graça de Deus esteja com você nesse momento, seja muito bem-vindo a esse canal de transmissão. Convide outras pessoas para assistirem o culto, porque o Espírito Santo não tem limites de tempo, de geografia, ele pode tocar no seu coração aí, Deus tem uma mensagem para você. E eu quero convidar você, onde quer que você esteja, para que você possa, juntamente conosco, clamar a Deus pelo Rio de Janeiro. Aqueles que tiverem condição de se colocarem de joelhos, eu queria convidá-los a que façam. Quem tiver qualquer dificuldade, não faça. Mas eu quero, nesse momento, interceder pelos nossos irmãos do Rio e que Deus traga a paz. Amado Senhor, para começar esse culto de oração nessa quarta-feira, em nome do Teu Filho Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor coloque a Tua poderosa mão sobre o estado do Rio de Janeiro. Há momentos que temos que orar por alguma região específica do mundo, por causa de guerra, por causa de terremoto, por causa de catástrofe. E nesse momento lembramos dos nossos irmãos. Há muitas pessoas, ó Pai, que moram nas regiões atingidas pela violência, estão no fogo cruzado, crianças, estudantes, que não tem nada a ver com a violência de criminosos, mas sofrem com uma bala perdida, com o medo de sair de casa, com um trauma emocional. E, querido Pai, que Jesus possa voltar logo, para que nós não tenhamos mais que fazer orações como essa. Falar com Deus é muito bom. Nos dirigir até o Teu santo trono de graça é uma bênção. Mas há temas, Senhor, que nós ansiamos pelo dia em que não precisaremos mais tratar deles. Nós queremos o dia, ó Pai, em que nós oraremos de olhos abertos, porque falaremos face a face com aquele que nos criou e nos redimiu na cruz do Calvário. E é nesse momento que nós intercedemos em nome de Jesus por nossos irmãos no Rio de Janeiro. Por Tua graça, Senhor. Amém. Amém. E nessas horas a gente é tentado a perguntar: onde está Deus? Eu quero começar com uma pergunta uma colocação bem complicada, polêmica até. Decepcionados com Deus. Esse foi, aliás, um título de um dos livros de Philip Yancey, Decepcionados com Deus. E por mais que você tenha sua convicção religiosa, há momentos na vida em que os problemas batem na sua cara e você pergunta assim: onde está Deus? Eu quero mostrar uma imagem para vocês. Esse aqui não está funcionando muito bem. Eu sei que a imagem está bastante borrada, e é assim mesmo que ela está, porque foi uma imagem tirada
de uma câmera de segurança de uma fábrica no Paraná. Por causa dos problemas com a questão da guerra de Israel, questões internas aqui, políticas, essa notícia não ganhou tanto destaque nos jornais. Mas vocês estão vendo aqui, eu não mostrei o vídeo para que o YouTube não derrube a nossa transmissão. Por isso que eu mostrei apenas a imagem. Mas vocês estão vendo nesse momento, conseguem ver, apesar de estar opaca, que são pessoas que estão orando? São 12 pessoas orando. Inclusive, aquele que está no canto, ele está com a mão assim. E depois que eles terminaram essa oração, fazendo juntos a oração do Pai Nosso, 3 saíram, 9 entraram e houve uma explosão. E os 9 morreram. Inclusive, entre aqueles que morreram, estava o que dirigiu o culto. Era um pastor chamado Márcio Nascimento de Andrade, 38 anos. Ele era um pastor pentecostal, salvo engano. E ele trabalhava ali, além de ser pastor, ele trabalhava naquela fábrica de explosivos para ajudar no tratamento de uma filha autista. E o grande sonho dele é que a filhinha dele voltasse a falar. E algumas pessoas, os 3 que sobreviveram e outros que conheciam aqueles que morreram, começaram a contar o que aconteceu ali naquele momento. Todos os dias, antes do turno daquele grupo, esse pastor chamava todo mundo para orar. Ali havia evangélicos, católicos, pessoas que não são muito religiosas, mas eles iam para orar e pediam proteção de Deus. Ele fazia uma oração, às vezes lia uma passagem da Bíblia, coisa de 10 minutos. Era voluntário. Fazia oração, e como havia pessoas de religião diferente, ele fazia a oração mais universal que nós conhecemos, que é a oração do Pai Nosso. E mal sabiam eles que aquela era a última oração. E ele pensando na filhinha dele. Imagina a cena. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom trabalho para todos. 2 minutos depois morreu. Eu quero provocar você com uma pergunta, que se eu fosse ateu eu faria. Onde estava Deus? De que adianta orar? Sabe, a igreja tem que fazer perguntas sérias e enfrentar essas perguntas, por mais polêmicas que elas sejam. De que adianta orar? Livrai-nos do mal, amém. E 2 minutos depois explode. Vocês têm faculdade de Direito aqui também? Tem. Corrijam-me os estudantes e professores de Direito que estiverem aqui, mas até onde eu saiba, se eu vir um crime ou alguma situação acontecendo e eu, tendo condições de intervir para evitar o mal, não o faço, eu sou corresponsável por aquele latrocínio, aquela violência, aquela ilegalidade. Correto ou não? Se eu, tendo condições de fazer algo para evitar o crime ou a tragédia, não o faço, eu sou igualmente culpado. Eu vejo uma criança andando sozinha na rua, eu não faço nada para tirá-la dali, sendo que eu poderia. Um carro vai e mata a criança, eu sou igualmente culpado. Eu estou dirigindo com alguém sem o cinto, que eu não pedi para colocar o cinto, sou igualmente culpado. É assim ou não é no direito? Então raciocine comigo. Deus viu ou não viu aquele culto? Deus podia ou não podia evitar aquela tragédia? E Ele não evitou. Então Deus é cúmplice? Como crente você fala, não, Deus não erra jamais. Mas esqueça um pouquinho as suas convicções agora e responda com o sentimento. Se fosse o seu pai que estivesse lá, se fosse o seu marido, se fosse a sua mãe, se fosse alguém seu. Onde está Deus? É sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Nós temos às vezes uma visão muito romântica da fé. A gente pensa que
Na matemática de Deus, 2 e 2 são 4. E nem sempre é assim. Eu conheço pessoas que bebem, fumam, brincam com a saúde o tempo todo e morrem com 98 anos dormindo. Conheço pessoas vegetarianas que fazem exercício físico, cuidam de tudo e morrem com 30 e poucos anos com câncer de pulmão, sendo que ele nunca fumou. Eu conheço bala perdida que atinge criança e traficante perigoso que já trocou tiro 20 vezes com a polícia e nenhum projétil o acertou. E às vezes a gente pensa, é fácil. Não é fácil. Eu acho que tem que trocar o passador aqui, viu? Ou então... Às vezes, até na igreja, a gente pensa que esse aqui é o super crente. Tem uma música muito bonita, que por ela estar sendo mal usada, eu já estou tomando um pouquinho de angústia dessa música. Aqueles reels que colocam assim, Deus, eu tenho tantas bênçãos, pode minha vida enxergar. Repito, a música é linda, mas ela tem sendo usada por um tipo quase infantilizado de fé, como se Deus deixasse... Obrigado pelo controle. Deus deixasse de ser o Deus soberano para se tornar um pai que mima, no mau sentido da palavra. Sabe, criança estragada? Deus, eu tenho tantas... E aí fica rasgando dinheiro na frente do outro, parecendo a teologia do Kiko, né? Eu tenho uma bola e não te dou. Sem contar que há pessoas que estão sofrendo. Você deve sim proclamar as bênçãos de Deus e louvar a Deus e testemunhar das coisas que Deus tem feito de bom na sua vida. Mas você não deve louvar com a insensibilidade de não perceber que tem um outro sofrendo.